Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Tica Moreno, Renata Moreno, na verdade. Tica é meu apelido. Eu faço parte do Front D, que é um grupo de pesquisa dentro do Instituto Lula, que tem desenvolvido uma série de pesquisas relacionadas com os desafios da era digital, com as novas e velhas desigualdades na era digital. Hoje a gente está aqui para lançar o primeiro boletim de um dos temas de estudo do Front D, que é o tema da economia dos cuidados, e a gente está aqui nessa tarde, que a gente está gravando de tarde, com duas pessoas que são referências para a gente entender a economia dos cuidados, os desafios das políticas do cuidado no Brasil, e que a gente vai ter o prazer e o privilégio de escutá-las a partir do que são as questões colocadas no boletim, mas também com cada uma delas trazendo as reflexões do lugar de atuação de cada uma. Então, a gente tem aqui hoje a Bianca Santana, que é jornalista e doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA. A Bianca é também ativista dos movimentos negros, e a gente está aqui também com a Mariana Mazzini, que é professora de Administração Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também é doutora, né, em Administração Pública e com uma pesquisa sobre políticas de cuidados, e que coordena o Observatório das Desigualdades da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, primeiro, Mariana e Bianca, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui hoje, nessa tarde. E, bom, para a gente começar a nossa conversa, assim, também a forma como a gente começa o boletim, a gente entra no assunto de, afinal das contas, o que é o cuidado, qual a importância dos cuidados para o funcionamento do dia a dia, né, da nossa sociedade, tanto para cuidar das pessoas ao longo de todo o ciclo de vida, porque todas as pessoas precisam de cuidado, mas também para que a economia, para que a política, para que a vida, para que a alimentação funcione e seja sustentável na nossa sociedade. Mas muitas vezes a gente fala sobre cuidados e parece que ele se realiza magicamente, né? De repente, as pessoas estão cuidadas. E quando a gente olha para o cuidado a partir do movimento feminista, das pesquisas feministas e da experiência das mulheres, a gente vê que cuidado é trabalho, que cuidado é sobrecarga para a vida das mulheres, e que o cuidado também se estrutura a partir de múltiplas desigualdades. Ao mesmo tempo, a própria desigualdade da organização do cuidado reproduz e reforça desigualdades na sociedade. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria entrar nesse assunto com vocês, né, sobre a importância do cuidado para a sociedade e as diferentes relações sociais de desigualdade que estruturam o cuidado. Vou começar com a Bianca, para você poder trazer um pouquinho das suas reflexões sobre isso. Muito obrigada, Tica. Obrigada, Mariana. Uma alegria enorme estar aqui com vocês e para essa conversa. Bom, conheço a Tica desde a graduação, então eu compartilhei com ela também no percurso da vida as descobertas sobre o cuidado. Porque enquanto eu era jovem, eu sabia que a minha casa era limpa quando eu morava com a minha família e eu contribuía ali com a limpeza. Eu venho da periferia na cidade de São Paulo, né, de uma família negra que sempre dividiu tarefa doméstica, não tinha ninguém fazendo trabalho por nós. Mas não era uma questão. Depois eu fui morar sozinha, também os cuidados estavam ali na minha própria vida, mas aí eu fui mãe. E a maternidade veio assim com uma avalanche de uma constatação de como era desigual a distribuição dos cuidados. Porque tinha uma parte que só eu podia fazer pelo bebê, eu amamentava, e isso, lógico, tinha a ver com o meu corpo. Mas tem todo um outro pedaço do cuidado do bebê, né? De trocar a fralda, manter a casa limpa, fazer a comida, mesmo antes da criança comer, né? A mãe come para poder amamentar. Tem toda uma estrutura necessária de cuidado e de trabalho doméstico para que o cuidado seja realizado, que era minha responsabilidade.
aquilo era muito impossível de se realizar. E conversando com outras mulheres que viviam, né, a mesma coisa, com mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, ficava muito evidente como na classe média esse cuidado era terceirizado, então as famílias contratavam mulheres pobres, na maior parte dos casos, mulheres negras pobres, para fazer esse trabalho doméstico, para que a mulher pudesse cuidar da criança, ou então aquelas famílias que terceirizavam tanto trabalho doméstico quanto de cuidados. Ali o cuidado virou um tema de centralidade política na minha percepção. E compreender que não é só ali cuidando de um bebezinho ou cuidando de um idoso, de uma idosa, de uma pessoa doente, mas como a Tica disse ontem, para que a vida aconteça. Então, se a gente fala, né, da trabalhadora, do trabalhador que vão para o seu lugar de trabalho, infelizmente cada vez mais raro uma pessoa com seus direitos trabalhistas garantidos, mas mesmo assim precisa de alguém para costurar o botão da camisa quando o botão cai, para preparar a marmita ou para deixar, né, a roupa limpa, para cuidar do remédio quando precisa levar o remédio. Então tem um trabalho muitas vezes invisibilizado, que permite que esse trabalho que a gente chama de trabalho de produção, esse trabalho fora de casa, que ele se realize. Então, para que o trabalho de produção se realize na rua, na fábrica, na escola, no hospital, o trabalho de reprodução precisa acontecer muito intensamente na esfera doméstica. E aí, tornar esse trabalho visível, conversar sobre ele, compartilhar, é muito importante. Era difícil ter essa conversa, era mais difícil ter essa conversa antes da pandemia. Porque quando começou Covid-19, essa necessidade de estar em casa, que não foi algo possível para toda a população, a gente sabe, mas que as classes médias e as pessoas mais ricas puderam se recolher em casa, muitas pessoas pensavam, nossa, mas e agora? Que a minha empregada doméstica não vai vir, porque eu também prefiro que ela fique em casa. Como vai ser? Como eu vou conseguir trabalhar e cozinhar e cuidar da criança e fazer tudo que antes estava terceirizado? Me parece que esse debate chegou com mais força, né, numa classe média branca mais recentemente e com força durante a pandemia. Mas esse debate ele acontece não nesses termos há bastante tempo, nas periferias, entre as mulheres negras, né? Cuidar da gente, cuidar das outras pessoas, ao mesmo tempo em que a gente trabalha e faz política e estuda, é algo que faz parte do cotidiano. Não sei se eu falei demais, desculpa. Não, foi ótimo, super dentro do tempo que a gente combinou. Agora, Mariana, queria te chamar para também dar sua contribuição nessa primeira rodada. Poxa, eu estava aqui super feliz escutando a Bianca, fazendo várias anotações, agora eu vou ter que falar, mas muito bom poder escutar mulheres tão incríveis que refletem tanto sobre temas que tocam tanto a gente em tantos níveis, né? Porque eu gostei bastante da forma que a Bianca colocou, a trajetória dela, né? E como a maternidade trouxe uma reflexão sobre a questão do cuidado, e eu pensava que é muito curioso porque eu não tenho filhos e eu não tenho vontade de ter filhos e filhas, né? E aí, toda vez que eu falo isso, alguém vira para mim e fala assim: por que você estuda cuidado desde o seu mestrado? Por que esse é o tema que você acha? E aí, bom, a Tica, como uma grande pesquisadora do tema de cuidado, não sei se ela concorda com a forma dramática que eu vou colocar, mas eu sempre olho para a pessoa e falo assim: porque o cuidado é o tema mais importante que existe, desculpa todos os outros temas. Primeiro porque, assim, eu sei que a ideia, ela parece às vezes assim falada, parece uma coisa muito abstrata e grande, mas a gente pode trazer ela para o chão do dia a dia. Que é o seguinte, o cuidado ele é essencial para a sustentabilidade da vida humana. Não existe vida humana, e hoje em dia a gente já tem mais reflexão, inclusive, da relação do cuidado com o meio ambiente, a gente poderia até dizer da vida não humana também. Então, não existe vida sem cuidado, ponto. Agora, a ideia parece um pouco abstrata, mas é só a gente pensar no cotidiano. Se a gente trouxer, por exemplo, uma criancinha pequena, então pensar num sujeito que não tem autonomia para atender suas próprias necessidades, pensar num bebezinho. Imagina você chegar num bebezinho e falar assim: bebezinho, eu vou aqui trabalhar num relatório de pesquisa, mas assim, ó, se vira, tá? Tá aí com o negocinho, pede iFood, faz aí suas coisas.
Isso não faz nenhum sentido, porque essa criança vai morrer. E as necessidades da pessoa que precisa ser cuidada, especialmente quando elas têm um nível maior de dependência, elas não podem ser alteradas, adiadas. O tempo não é o tempo do relógio, é o tempo do cuidado. E aí, tem uma outra questão que é a seguinte, às vezes a gente pensa no cuidado como o cuidado das pessoas dependentes, mas também as pessoas que, em tese, têm autonomia, né, que a ideia de autonomia é sempre meio complexa, mas as pessoas também demandam cuidado, elas ficam doentes, elas são vulneráveis, elas precisam ter interação, emoção, precisa ter divisão de trabalho. Então, as pessoas sempre precisam de cuidado. Aí, essa sim, é a primeira razão, que para mim, o cuidado é o tema todo mais importante, desculpe todos os outros. Mas a segunda razão é que o cuidado é chave para a gente pensar sobre desigualdades e para a gente agir sobre desigualdades. Porque a forma como socialmente a gente se organizou, né? Então, a organização social do cuidado, a gente, enquanto sociedade, se organizou para gerir as necessidades de cuidado, ela é absurdamente desigual. Ela parte de uma forma que o cuidado é essencial para a sustentabilidade da vida humana, mas o cuidado, como a gente realiza, é insustentável para algumas vidas humanas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Santíssima Trindade da desigualdade, né, que é gênero, raça e classe, quando a gente olha para essas relações, elas estão profundamente marcadas nas relações de cuidado. Por quê? O cuidado ele é assumido como uma responsabilidade das mulheres, mas fica o famoso jogo de batata quente, que na teoria também é chamado de delegação. Então, as mulheres brancas de classe alta, elas jogam a batata quente para frente. Então, elas vão jogar, eu jogo para criança, para creche, eu jogo para minha trabalhadora doméstica, passa para frente. A próxima vai, se pode, passa para frente. Com quem que a batata quente fica na mão? Com quem não pode delegar. Então, quando a gente olha para a realidade que a Bianca colocava, quem está no beco de sem saída desse passa para frente, são as mulheres negras periféricas, as mulheres negras que estão no campo, especialmente quando a gente olha para as questões regionais, a gente vê essa desigualdade aflorando nas regiões norte e nordeste. Então, é fundamental a gente pensar sobre cuidado se a gente tem um compromisso todos e todes contra as desigualdades. E aí, quando a gente olha para a questão da pandemia, que a Bianca levantou, que é muito, muito importante para a gente pensar sobre cuidado, a gente vê de um lado que é isso, né? Na pandemia, tirando a pandemia em si, a questão de saúde, vários dos efeitos dela não surgiram com a pandemia. A desigualdade não surgiu com a pandemia. Mas, de um lado, a gente vê mais visibilidade de algumas questões de existir, e de outro, a gente vê aprofundamento de algumas desigualdades. Então, por exemplo, na dimensão da visibilidade, acho que essa questão que a Bianca trouxe, ela é a chave. Muitas das pessoas que não exerciam, que não tinham o seu tempo organizado, que não tinham a sua vida organizada pelo cuidado, elas descobriram o cuidado. Então, descobriram que, desde coisa que eu brinco assim, descobriram que máquina de lavar não apita, né, que não é igual micro-ondas. Aí, de repente, você está numa reunião, tem um monte de criancinha aparecendo, né, assim, entra no meio, participa, fofinha, você conhece um monte de criança que você não conhecia. Então, tem essa dimensão de quem não cuidava ou não cuidava integralmente, porque a gente tem os serviços fechando no período da pandemia, então você não vai ter creche, você não vai ter pré-escola, você não vai ter, mesmo do ponto de vista de contratação de cuidadores e cuidadoras, era esperado que as trabalhadoras domésticas estivessem em casa sendo remuneradas, o que a gente sabe que não aconteceu, e aí eu entro no outro fator, que é o aprofundamento, e para isso eu trago uma história que é emblemática, que é a história da Mirtes e do seu filho, que, enfim, acho que todo mundo conhece essa história, ela é muito trágica, eu tomo muito cuidado para contar, porque eu sei que dá um monte de gatilho, mas aconteceu em Pernambuco, em Recife, então no contexto assim, de maior fechamento da pandemia, a patroa dela não podia se dar ao luxo de deixar de ter uma trabalhadora doméstica trabalhando em casa, mas tampouco podia cuidar da criança dela por alguns minutinhos para ela poder descer com o cachorro. Isso levou à tragédia da morte do menino Miguel. Então, assim, a gente percebe que a pandemia, ela, de um lado, ela deu visibilidade para algumas pessoas que não conviviam com cuidado, mas ela também, ao mesmo tempo que as pessoas consideraram, poxa, o cuidado é importante, olha, nossa, agora ela também continuou essa dinâmica de aprofundar essa ambiguidade, que é o cuidado, ele é fundamental, mas ele é marginal. Então, ele é fundamental do ponto de vista das necessidades que têm que ser atendidas, mas ele é marginal quando a gente pensa quem cuida. Quem cuida, a gente não valoriza. Então, esse caso da Mirtes, eu acho que ele é bem marcante nesse sentido, porque ela não podia, a Sally Cortiel não podia se dar ao luxo de ficar sem alguém que cuidasse
e quem fizesse trabalho doméstico como um todo dentro da casa dela, então, que era algo muito fundamental, mas ela não podia valorizar quem estava, inclusive, cuidando dos animais da casa dela. E aí a contradição, e não podia corresponder isso com o cuidado de uma criança pequena. Então, me parece que a pandemia, ela traz esses alertas e essa possibilidade de visibilidade, o que nos permite também politizar mais a discussão do cuidado relacionado às desigualdades. Muito bom ouvir vocês duas. Antes, Bi, não sei se você quer complementar mais alguma coisa nessa rodada, ou posso eu já também dar um pitaquinho. Acho que justamente todas as dimensões que vocês trouxeram, a gente tentou trabalhar no boletim, tentou articular, dando essa visão mais integrada, né, de como o cuidado é importante, de como ele está baseado nas desigualdades e de como necessariamente, quando a gente fala de políticas para o cuidado, a gente, numa perspectiva de construção de igualdade, de gênero, de raça, a gente precisa transformar essa dinâmica, né? Porque acho que isso, para fazer o gancho com o nosso segundo assunto, que são justamente as políticas de cuidado, acho que essa é uma questão bem, bem importante para a gente entender como que está acontecendo em diferentes contextos, fora do Brasil, mas aqui no Brasil também, e também nos diferentes âmbitos, né? Como que não necessariamente quando as pessoas falam de fazer uma política de cuidado, elas necessariamente têm essa perspectiva da transformação. A gente, nessas trajetórias, né, longas assim, de estudos sobre cuidado, sobre política social, a gente sempre identifica como algumas políticas são baseadas no reforço de estruturas de desigualdade, como, por exemplo, o reforço desse ideal de família nuclear, que não corresponde, heterossexual, que não responde à realidade de boa parte das famílias brasileiras, né? Então, a gente tem políticas de cuidados que são baseadas nisso que é o familismo, a familiarização. A gente sempre fala que a gente precisa ter esse horizonte de desfamiliarização quando a gente fala sobre a política de cuidado. Então, que a responsabilidade pelo cuidado não seja só na família. E a gente também fala que a gente precisa ter esse horizonte da desmercantilização, como é que a gente fortalece equipamentos públicos, serviços públicos, de preferência com gestão comunitária, que possa organizar e garantir o cuidado sem que o acesso ao cuidado ele seja mediado pelo dinheiro e, portanto, só quem consegue pagar e pagar o cuidado em condições, inclusive, de exploração, como vocês já trouxeram, né? Então, para que o cuidado seja, de fato, um direito. Então, a desmercantilização é um outro aspecto importante. Mas também tem uma coisa que a pandemia ajudou a mostrar, assim, como que entre a família, o mercado e o Estado, também tem a comunidade segurando a onda, né, e garantindo que a vida seja possível. A pandemia mostrou isso muito, principalmente nos lugares onde mora a maioria das pessoas que não puderam parar, né? E aí, de novo, juntamos as dimensões todas de gênero, de raça e de classe. Então, como que a gente também precisa pensar, olhar para essas dinâmicas no âmbito comunitário, de cuidado coletivo, de cuidado para além da família, né, também, na relação, inclusive, com os serviços públicos, os equipamentos de cada território, né, como que isso pode informar as políticas públicas, né, como que as políticas não necessariamente têm que impor um modelo de como se organiza o cuidado no horário comercial, e que daí, enfim, cada uma para conseguir acessar a política precisa se garantir. Então, essas dimensões, assim, são super importantes, assim como também outras questões que a pandemia mostrou, né, por exemplo, como que a creche, por exemplo, a creche pública, eu vou dar o exemplo aqui de São Paulo, ela é um lugar, um espaço de cuidado, fundamental para o cuidado, mas ela muitas vezes é o único lugar que as crianças conseguem ter uma refeição quente, né? Como o equipamento de cuidado, a creche, as escolas e tal, são fundamentais para garantir a segurança alimentar e a comida de qualidade, né? Para as crianças. E isso é parte do cuidado. Então,
quando a Mariana fala que o cuidado é o mais importante, justamente conecta todas as dimensões do que faz a vida ser possível. Estou falando tudo isso para a gente entrar justamente nessa dimensão das políticas e conversar um pouquinho sobre isso. No boletim, a gente recupera assim, algumas experiências de políticas públicas, alguns desenvolvimentos recentes nessa ideia de Sistema Nacional de Cuidados, que é uma tendência aqui na América Latina, né? Mas também um pouco como que o tema do cuidado entrou ou não na agenda em programas de recuperação econômica em outros países, né? Alguns países, por exemplo, Estados Unidos, até entrou um auxílio, né, ao cuidado de crianças pequenas, mas o programa foi interrompido, né, e já gerou um impacto muito grande no cotidiano das crianças e das famílias mais pobres, mas enfim, como que, ao mesmo tempo que o cuidado a pandemia visibilizou aspectos do cuidado, aprofundou desigualdades, também pode ter incidido ou não na atenção que a política pública dá para esse tema. E no caso do Brasil, é isso que eu queria também conversar um pouquinho com vocês, né? Como que vocês enxergam ou apostam nos caminhos possíveis para a construção de políticas de cuidado com essa perspectiva de geração de igualdade, né? A partir dos lugares onde vocês estão e considerando o nosso contexto, né? Nosso contexto a gente teve nos últimos anos legislações como o teto de gastos, que amarram o orçamento público. A gente tem uma série de questões que impedem, não é só a formulação de boas políticas, né? Tem o concreto de como fazer com que essas políticas consigam efetivamente ser implementadas. Então, queria ouvir um pouco vocês sobre essa dimensão. E agora a Mariana poderia começar. Beleza. Bom, primeiro que eu gosto muito dessa abordagem que vem da fala da Tica, que eu acho que é muito bacana, porque o que acontece? Quando a gente olha para a discussão sobre políticas de cuidado, políticas e direitos, a gente tende a imediatamente olhar para o Estado. Só que, não que isso não seja fundamental, mas às vezes a gente deixa de reconhecer práticas que são fundamentais e lembrar que quem está na luta de pautar as discussões, de conseguir pensar novas formas de lidar são as organizações da sociedade civil. Então, a gente tem práticas que vêm das comunidades e que são super importantes, têm que ser valorizadas e reconhecidas, mas também porque, muitas vezes, como a gente tem medo da mercadorização do cuidado, a gente deixa também de pautar a importância de que o setor privado se comprometa, não do ponto de vista de oferta de serviços, mas se a gente for pensar, por exemplo, as relações de trabalho, se elas não forem pensadas a partir do cuidado, a gente avança muito pouco. Então, como para a gente pensar mercado de trabalho, a gente precisa pensar uma negociação tripartite também, é importante a gente pensar em que sentido que o setor privado tem que se responsabilizar pelo respeito de quem tem responsabilidades familiares e também por assumir responsabilidades. O assumir responsabilidades eu quero voltar um pouquinho lá na frente, porque eu acho que tem um ponto aí do quem paga a conta que é importante, assim. E aí, dito isso, acho que a gente pode olhar para a questão do Estado, especialmente porque a gente está num ano eleitoral, é um ano que a gente tem que pautar a discussão do cuidado nas plataformas políticas, a gente tem que saber em quem a gente vota, qual que é a responsabilidade que a pessoa tem, já que é o tema mais importante do mundo, qual que é a responsabilidade que as candidaturas têm com o tema mais importante do mundo? E aí, quando a gente pensa em termos de políticas de cuidado, acho que tem duas dimensões que elas são fundamentais. A primeira é a gente pensar a própria legitimidade dessa questão, desse problema, entendido como um problema público. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a questão das pessoas idosas e para a forma que as políticas públicas são pensadas, elas partem da ideia que o Estado tem uma função subsidiária. Então, é a família, se a gente olhar para como está previsto no sistema de assistência social, se a família rompe, se tem rompimento de vínculo, aí os idosos podem se tornar, ou as idosas podem se tornar uma responsabilidade. Essa forma de pensar não é uma forma que entende o cuidado como um problema prioritário. Entende o cuidado como uma questão que o Estado é subsidiário. Então, a primeira coisa é a gente encarar o cuidado como um grande problema, com o qual todo mundo tem que se comprometer, especialmente o Estado. A segunda é a gente pensar políticas públicas que sejam integradas, que não fracionem, não fatiem quem cuida, quem é cuidado e quem deveria cuidar.
Porque senão aí a gente fala, bom, creche é importante, né? As crianças têm que estar na creche, tá? Todo mundo convencido disso. Mas aí a creche não funciona num horário que é adequado para quem tem responsabilidade familiar poder se inserir no mercado de trabalho, para exercer outras atividades. A gente tem uma dinâmica de creches que vai, por exemplo, cobrar a mãe para estar lá presente, para estar sendo que quais são as condições para isso, né? Como assim, a mãe tem que estar aqui, tem que estar em tal horário, tem que estar aqui participando ativamente, etc. Primeiro, porque é a mãe, né? Mas assim, segundo, como funcionar de uma forma que as creches se comprometam com a ideia de que elas também têm uma responsabilidade de não reproduzir estereótipos de cuidado, mas também assumir a corresponsabilidade pelo cuidado, compartilhar com as famílias esse cuidado. E aí eu acho que a gente poderia pensar nessa linha alguns tipos de políticas para a gente não separar quem cuida, quem é cuidado e quem deveria cuidar. O primeiro é a ampliação de serviços, com qualidade e, preferencialmente, público. Aí aqui o público, assim, sempre que possível eu gosto de pensar no Estado, mas sem nunca deixar de reconhecer a importância das experiências comunitárias, que podem estar em parceria com o Estado. Então, o público aqui no sentido amplo. Então, a gente pensar política de creches, política de cuidado de idosos, política de cuidado de pessoas com deficiência, pensar esses serviços que externalizam esses trabalhos de apoio ao cuidado, então lavanderia comunitária, restaurante comunitário, que inclusive tornam mais barata a externalização, por exemplo, de fazer uma refeição fora, então são atividades importantes. O outro ponto é como que a gente cuida de quem cuida, como a gente assume uma lógica de doula, que nós, enquanto sociedade, temos que ser a doula de quem cuida, né? E aí, aqui, mais que até nas outras dimensões, fica muito evidente a necessidade de um olhar interseccional, porque a gente precisa olhar para quem cuida, e quem cuida na nossa sociedade são principalmente as mulheres negras vulnerabilizadas no sentido de empobrecidas, né? Então, é muito importante a gente pensar, por exemplo, uma política que seja, assim, muito estruturada para as trabalhadoras domésticas, para a gente pensar, por exemplo, medidas de acesso à seguridade social para mulheres que são tidas como donas de casa, mas que fazem um trabalho não remunerado. Aí a gente pode pensar também as políticas que são para estimular quem não cuida a assumir responsabilidades familiares. Então, se a gente olha, por exemplo, para os homens, muitas vezes a gente acaba olhando só para quem cuida e quem é cuidado. Mas como que a gente traz essas pessoas para cuidar? Como a gente pensa, por exemplo, em licença parental e pensa a ideia de licença não tão vinculada à contribuição. Então, se não, só quem acessa é quem tem carteira de trabalho. E a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma estrutura informal de trabalho. Então, como a gente pensa medidas de licença, por exemplo, não sejam vinculadas ao fato de ter contribuição, sejam vinculadas ao cuidado. E quem cuida não precisa ter carteira assinada para cuidar, certo? Precisa ter gente para ser cuidada, e não carteira. E aí, um outro passo é a gente pensar exatamente uma questão que apareceu na forma que a Tica colocou, que é como a gente pensa essas políticas de cuidado para todos os arranjos familiares, e não só para aqueles arranjos que pressupõem a cis-heteronormatividade. Então, como a gente pensa, por exemplo, medidas de apoio de licença para famílias não heterossexuais. Da forma que é estruturado, é muito difícil. Você acaba tendo que ficar fingindo que tem uma mãe e um pai, sendo que você pode ter mães, pais, pode ter os mais arranjos possíveis. E aí, para terminar um pouco esse raciocínio, quando a gente olha para o que a gente tem de experiências, a gente tem algumas experiências na América Latina, acho que a mais famosa, mais estudada, mais discutida é a do Uruguai, que criou o Sistema Nacional Integrado de Cuidados. E aí eu diria que a ideia é pegar todos esses bolos, esses fatiazinhas que a gente foi colocando, colocar no bolo junto, que é o quê? Um Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Aí para falar, mas como é que vai pagar isso? Lá vem o povo falando de um monte de coisa que não pensa em responsabilidade fiscal, olha o estado que o país está, inflação, etc. Vamos chamar, então, o setor privado de volta para a conversa. Porque a gente está o tempo todo discutindo, por exemplo, reforma tributária, e a gente deveria discutir uma reforma tributária, então, que estivesse comprometido com políticas de cuidado. E aí, se a gente pensar em termos de quem se beneficia muito com uma estrutura desigual de cuidados e cuida muito pouco, quem que a gente vai ter? A gente vai ter as pessoas que estão no topo do poder. Então, é uma boa forma da gente trazer o setor privado, os homens brancos que se beneficiaram tanto desse sistema desigual, para financiarem esse sistema, que torne o cuidado mais inclusivo e democrático. Então, acho que a forma principal que me parece de envolver o setor privado, além das questões de mercado de trabalho, é a gente pensar a discussão de um Sistema Nacional Integrado de Cuidados vinculada a uma reflexão sobre reforma tributária.
Obrigada, Mariana. Agora, Bianca, queremos te ouvir sobre esse tema. Delícia de conversa com vocês. Também estou aqui, cheia das anotações e aprendizados. Bom, recuperação econômica é mote, né, do que a gente precisa fazer depois da pandemia e para o novo governo. E o enfrentamento à fome também, todo mundo coloca como um desafio prioritário. Por que a gente não pensa numa recuperação econômica e nesse enfrentamento à fome, à pobreza, à miséria, tendo os cuidados no centro? Alimentar as pessoas é algo complexo que não precisa necessariamente passar pelo agrotóxico, pelo supermercado, pela grande empresa, pelo contrário. A experiência da campanha Tem Gente com Fome, que a coalizão participou, e tantas outras experiências, né, do MST, mostraram como quem está no campo, na pequena propriedade, na agricultura familiar, tem condição de produzir alimento de muita qualidade e distribuir isso para quem realmente tem fome. Valorizar quem planta, quem está no campo, e levar comida de qualidade é algo que a gente já tem alguma experiência em como fazer. Por que não avançar também pensando nesses restaurantes comunitários, colocando mais uma teia, né? mais um elo nessa corrente, nesse sistema? Pensar essa recuperação econômica considerando tudo que a gente já, né, tudo que a Mariana já citou aqui, por exemplo, das lavanderias comunitárias, as creches comunitárias, que já acontecem sem estrutura, sem subsídio. Muitas vezes a gente tem esse teto bizarro, né, de investimento, teto de gasto para investimento social, mas a gente tem um monte de subsídio e de empréstimo para quem já tem dinheiro, né, para banco, para empresa. Por que a gente não trata como investimento também dinheiro colocado nesses pequenos negócios comunitários, em economia solidária? Porque aí eu consigo tanto colocar o cuidado no centro, como garantir aquilo que as comunidades já fazem. Eu posso oferecer suporte técnico, suporte da política pública para transformar aquilo que já é muito interessante nas comunidades numa política que pode ser ampliada para outros lugares. Desenho feito no gabinete para depois ir para um lugar e as pessoas tantas vezes dizem, mas não deu certo, mas as pessoas não queriam exatamente isso. É porque elas já tinham uma solução comunitária há tanto tempo que precisava ser aprimorada e que precisava de dinheiro, de investimento para dar certo. Então, olhar para isso em sinceridade me parece muito fundamental. Enquanto eu ouvia vocês, eu lembrava muito aqui em São Paulo de uma comunidade no Jardim Miriam. Lá tem um pagode da disciplina, no Jardim Miriam, tem um núcleo do cursinho da UNEAFRO, tem uma série de iniciativas ao redor, né, do pagode no Jardim Miriam. E na pandemia, as crianças, o que a Luana, que é a coordenadora lá no Disciplina percebeu, Luana Vieira, primeira coisa, nos primeiros dias de março, qual era um problema enorme de não ter escola? É que as crianças não tinham comida, como disse a Tica. Então, muitas das mães trabalhadoras domésticas iam para os seus empregos e as crianças passavam o dia não isoladas em casa, porque nem cabia, mas na rua e sem alimentação. Então, virou uma urgência naquela comunidade ter uma cozinha para distribuir marmita. E essa cozinha que distribuiu marmita na pandemia pode se transformar em uma cozinha comunitária permanente, articulada pelas mulheres daquela comunidade, que tenha, de novo, né, a comida que vem dos quilombos, do assentamento do MST, uma comida de qualidade, que coloque aquela comunidade cuidada para existir, que contribua também financeiramente, economicamente com quem está ali, e que dê um destino importante para os recursos públicos, que realmente vão chegar na vida da população. E não numa perspectiva de recuperação econômica, que ninguém sabe exatamente do que se trata, porque investe numa grande empresa com a promessa de aquilo gerar emprego e fortalecer a economia, e não é algo que a gente vê de fato acontecer. Quando a Mariana fala de licença parental, é fundamental a gente pensar nas licenças exatamente para existir esse compartilhamento de cuidado.
outro exemplo em primeira pessoa, sou toda da primeira pessoa, Mariana, e quem nos ouve já peço desculpa, mas o pessoal é também político, e a primeira pessoa do singular é também primeira pessoa do plural, né? Mas a minha mãe idosa, ela frequenta um centro do idoso, um equipamento público, que também é fundamental, não só para a sociabilidade ali dos idosos, mas também para o cuidado da saúde, né? Então, você previne uma série de questões que depois desembocariam no Sistema Único de Saúde e nos hospitais, quando você tem ali um espaço de convívio dos idosos, em que as pessoas cuidam uma das outras, fazem atividade física, tem um suporte psicológico. Então, dá para a gente pensar o cuidado no centro da economia e daquilo que a gente está chamando de recuperação econômica. E desculpem se eu falei demais, e também os problemas de áudio que às vezes me acontecem. A gente te ouviu perfeitamente, foi ótimo. Só a imagem que deu uma travadinha no momento, mas resolvemos aqui. Eu queria destacar duas coisas que vocês trouxeram e que acho que é uma questão central para o segmento, inclusive, para o desdobramento das pesquisas e das propostas, né, sobre cuidado aqui no Brasil e no mundo todo. Acho que recuperando isso que a Bianca trouxe, assim, o cuidado no centro das políticas de recuperação econômica e de enfrentamento à fome coloca para a gente vários desafios, e um deles é, inclusive, a gente conseguir definitivamente compreender a economia de uma forma mais ampla, né? Compreender que tudo isso que a gente falou nesses últimos minutos aqui tem a ver com a economia, que isso é parte da economia, que sem isso a economia, produção, não existe, né? E aí, acho que também relacionando com o que a Mariana trouxe quando pontuou o tema das licenças e como precisa mudar essa lógica da contribuição, é entender também como que toda contribuição, principalmente das mulheres negras, das mulheres nos territórios mais vulnerabilizados, tudo isso é contribuição econômica, é contribuição para a economia e precisa ser reconhecido, e os direitos direitos individuais e coletivos precisam ser reconhecidos e garantidos nesse bojo, né? Acho que isso é uma questão que há tempos os estudos do cuidado vêm colocando, a economia feminista vem trazendo, mas que me parece assim central para conseguir pensar a elaboração de políticas, né? E esses exemplos que você trouxe agora, Bianca, a partir da organização comunitária, também acho que coloca um outro desafio de elaboração de políticas e teórica também, mas que tem aparecido em vários contextos, em vários países diferentes, que a Mariana trouxe, né, esse aspecto do que a gente cobra do setor privado, né, do ponto de vista redistributivo, mas também como a gente pode imaginar e propor formas de fazer política que fortaleçam o comunitário sem que o comunitário signifique precariedade. Porque o que acontece muito é que, tipo, vamos reconhecer isso que a comunidade está fazendo, mas, assim, os termos, o recurso, o investimento não é suficiente para a contribuição que essas iniciativas dão, né? Então, como que a gente pensa? Na Espanha, elas falam muito em termos de parceria público-comunitária, né? Em outra dimensão, com outros termos, inclusive, do que significa essa parceria, né? Não é só a comunidade fechando buraco ali aonde o Estado não chegou, mas como que também a partir disso, com boas condições, com boa infraestrutura, fazendo a conexão campo-cidade, a gente tem dito muito isso também, né? Tem visto muito isso, né? Essa conexão campo-periferia, né? Acho que esse é um vínculo importante na estruturação de políticas em que a participação popular e a organização comunitária local, assim, seja protagonista, né? Então, esses elementos eu queria destacar. Não sei se mais alguma de vocês quer fazer algum comentário, eu queria só anunciar o que vem nos próximos passos dessa pesquisa. Mari, Bianca, vocês querem comentar mais alguma coisa ou posso anunciar o que vem? Por mim, pode anunciar, Tica. Eu podia ficar aqui o dia inteiro ouvindo vocês, mas eu posso esperar o próximo boletim e ouvir a próxima conversa interessante que você vai ter. Super obrigada. E vice-versa. Não, eu só queria agradecer, porque assim é incrível poder estar aqui conversando com vocês, aprendendo com vocês.
E ainda mais incrível saber que esse boletim vai estar acessível para quem se interessa pelo tema, para quem ainda não se interessa, mas vai se interessar. Então, acho que assim, várias camadas de agradecimento, né? Porque quem estava aqui pode aproveitar que esteve aqui como a gente aproveitou, quem vai assistir, quem vai ler o boletim e quem vai ler os próximos, né? Então, acho que a gente fica muito feliz de ver uma temática tão importante quanto a do cuidado entrando na agenda, né? E isso, nossa, dá uma alegria enorme. Eu fico muito grata à Tica por estar fazendo esse trabalho incrível e a Bianca por tantas trocas bacanas aqui. E retomando um pouquinho assim do começo da conversa, até assim, o Marcelo Manzano é o coordenador do nosso grupo Front D, né? E o nosso grupo é sobre novas e velhas desigualdades na era digital. E nossa conversa aqui foi sobre cuidado muito a partir desse cotidiano físico, das necessidades materiais, e é muito uma questão que a gente até trazia, né? Assim, qual que é o lugar do cuidado nessa nova era, se a gente pode chamar assim. E acho que esse primeiro boletim, essa nossa conversa aqui, mostra que muita coisa pode ser digitalizada, muita coisa está em transformação, o cuidado também pode estar em transformação, mas o que a gente tem como uma aposta, uma certeza, uma aposta segura é que o cuidado vai seguir sendo importante, necessário, e que boa parte dele precisa de contato, precisa de toque, precisa de escuta, precisa de preocupação permanente. O assunto do próximo boletim é justamente como as tecnologias digitais entram no mundo do cuidado, seja nessa perspectiva do que significa com cada vez mais trabalho remoto e essas novas organizações do mundo do trabalho, né? A responsabilidade de a responsabilização pelo cuidado e a sobreposição de tarefas, isso é uma questão, mas também como as tecnologias, por exemplo, de inteligência artificial estão entrando cada vez mais no mundo dos cuidados, sensores, essa coisa de monitoramento dos idosos, casas inteligentes, também o uso dessas tecnologias nas instituições de longa permanência, isso é uma outra questão, e as plataformas de intermediação do trabalho doméstico e de cuidado. Então, por aí que a gente está fazendo um mapeamento de como isso está acontecendo no Brasil e no mundo, para vincular com toda essa nossa conversa aqui, né? Sabendo que o cuidado segue sendo central para a vida, o que das tecnologias digitais pode transformar essa organização do cuidado, o que pode aprofundar de desigualdade e qual seria um potencial de transformação numa perspectiva mais da igualdade. São esses os desafios que vêm. Bianca, Mariana, muitíssimo obrigado por essa conversa, por essa tarde. Acho que as pessoas que vão ler o boletim, espero que vocês leiam o boletim, quem está assistindo essa conversa, mas acho que essa conversa em si já trouxe muito mais elementos do que estão lá nas páginas do boletim. Queria chamar todo mundo, convidar todo mundo para ler esse boletim e os outros boletins do nosso grupo de pesquisa, o Front D. Tem boletim sobre cidade inteligente, tem boletim sobre tecnologia digital no ensino superior, sobre Amazônia e digitalização, a disputa de territórios, de mapas, cartografias, é muito interessante esse debate ambiental relacionado com a digitalização, cultura e tecnologias digitais, e também sobre o uso das tecnologias digitais da internet pelos agricultores e agricultoras na China. É um olhar a partir de outra realidade que também é bem interessante. Esse grupo Front D tem muita coisa vindo, então convidar todo mundo para acessar esse conteúdo. Muito obrigada, Bianca, Mariana e Egli, que não está aparecendo aqui, mas que está garantindo a nossa conversa. Até!